O tema da nossa aula de hoje é erro de tipo, estabelecido a partir do artigo 20 do Código Penal. Nós vamos entender o que vem a ser esse erro de tipo. Professor, será que a pessoa errou o artigo? É um erro quando a pessoa errou, ao invés de citar o artigo 230, citou o 240? É isso o erro de tipo? Não. O erro de tipo é uma falsa compreensão da realidade. Você pensa que é uma coisa, quando na verdade é outra. Não é um erro sobre dispositivo penal, é um erro sobre a realidade. Só que essa realidade é um elemento constitutivo do tipo penal de crime, ou seja, é uma realidade que está contida no tipo penal. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, do artigo 155. Eu vou errar em relação a coisa. Você está aqui tirando uma dúvida comigo em sala de aula, e aí, de repente, eu saio às pressas, levo o teu aparelho celular, pensando o quê? Que era meu. Eu erro em relação a algo que está descrito no tipo penal. Eu penso que a coisa é própria e não alheia. Então, eu tive um erro sobre um elemento constitutivo do tipo penal de crime. Erro de tipo. E aí a gente vai ver que quando há o erro, sempre exclui o dolo. Por quê? Porque você não tem vontade de praticar o fato. Dolo é vontade. Se eu errei, é porque eu apreciei a realidade de forma equivocada, então não posso ser punido a título de dolo. É possível a punição a título de culpa. De fato, naquele momento, eu fui imprudente. Né? Peguei o celular e corri. Fui embora. Sem observar a cautela devida. Tem crime culposo para o crime de furto? Não tem. Não existe a forma culposa para o crime de furto. Então, exclui também a culpa. Nós vamos observar esse erro de tipo através de uma apresentação aqui em slide para facilitar nosso estudo. Tem tudo dentro de um entendimento da doutrina moderna, atualizada, com as mudanças legislativas, decisões de tribunais superiores, para que você possa interpretar a lei quando um caso chega ao seu conhecimento. Interpretar e aplicar a lei nas situações do dia a dia. E sempre dou dicas do que cai em concurso público e principalmente na prova da OAB. Vamos aqui à apresentação de slide. Não se assuste, isso é o Munhá. Para os mais novos não vão saber quem é o Munhá, mas eu afirmo que esse de cima é o Munhá e o de baixo é o He-Man. Professor, mas tem um aí que não é não. De fato, quem achou que tudo era o Munhá ou tudo era o He-Man teve uma falsa apreciação da realidade. Agiu em quê? Em erro. Quando a pessoa erra, quem erra não erra querendo. Ele erra em detrimento de uma falsa apreciação da realidade. Ele representou falsamente uma coisa que, na verdade, não era. É uma forma putativa. Eu reputo ser o que, na verdade, não é. Eu erro em relação ao objeto, à coisa. Então, eu sei o que é a realidade, só que eu estou me confundindo em relação a essa apreciação. A denominação erro de tipo deve-se ao fato de que o equívoco do agente incide sobre um dado da realidade, que se encontra descrito em um tipo penal. O legislador vai descrever o tipo penal. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. E você vai errar
Como? Você mata, atira em um animal, pensando que era um animal, imaginando que era um animal que estava vindo em tua direção, mas não se tratava de um animal. Se tratava de quê? De uma pessoa. Você queria matar alguém? Não, eu queria matar um animal. Mas matou quem? Uma pessoa. Você agiu em erro, sobre uma falsa apreciação da realidade. Você pensou que era alguém, mas que era um animal, mas na verdade era alguém. E é um elemento que está estabelecido no Código Penal dentro da descrição do fato típico do homicídio, matar alguém. Exclui o dolo, porque você não queria matar uma pessoa, queria matar um animal. Mas é possível a punição a título de culpa, quando nas circunstâncias era possível a você ter condições de ter uma apreciação melhor dos fatos, de ter tido um comportamento a observar de fato o que estava ali ocorrendo. E aí isso é avaliado o quê? Dentro de pessoas medianas. Pessoas medianas teriam agido com mais prudência, teriam agido de outra forma, que você, no caso em concreto, não agiu. Aí é possível a punição a título de culpa. E há a previsão no artigo 121 do crime culposo? Sim, existe o homicídio culposo. Então, se você não observou quando tinha as condições para isso, observar as condições concretas e ter um comportamento distinto, que não fosse de imprudência, nem negligência, nem de imperícia, que constituem as modalidades da culpa, você vai responder pelo crime, já que existe a previsão legal da forma culposa. O erro de tipo, erro sobre elementos do tipo, está estabelecido no artigo 20 do Código Penal. E diz o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Você vê aí uma clonagem de veículos. Mas você pode ter também, era muito comum antigamente, que a gente tinha o carro Gol, um Gol bola branco. Aí você encontrava Gol bola branca em tudo que era lugar. E aí, de repente, você sai com pressa, entra em um carro que não é o seu. Você subtraiu coisa ali a móvel? Não. Não. Erro de tipo, falsa apreciação da realidade. Você pensa que a coisa é própria. Como também pode haver o sujeito que te engana. Te vende um carro, tá lá o carro com documentação, com chassi adulterado, tudo adulterado, mas uma adulteração perfeita, que só um expert poderia saber que realmente não era o carro. Até mais, você ainda comprou de uma concessionária. Não era um carro zero, era um carro usado, mas você comprou da concessionária, que tem lá no seu pátio também carros usados. E você, se confiando, adquire esse carro. Só que esse carro é um carro clonado. Você foi uma vítima. Vítima de quê? Vítima de uma venda que é um carro oriundo de um crime contra o patrimônio. E agora, o que eu faço? Eu incorri em crime? Lógico que não. Você é a vítima. Você agiu em erro. Uma falsa apreciação da realidade. Você pensava que o carro era um carro lícito, um carro com toda a documentação, todos os equipamentos de segurança, todos os códigos de segurança, aparentemente, eles demonstravam que era, de fato, o veículo que você estava comprando, e, na verdade, não era. Você agiu com dolo? Não. E a culpa? Também não.
Você não agiu nem com dolo, você não tinha vontade, bem como não teve culpa, porque pessoas medianas não teriam tido outra ação que não aquela que você teve. Então, exclui tanto o dolo quanto a culpa, e não existe o crime culposo em relação à falsificação e nem à adulteração. Pode haver o crime culposo em relação à receptação. Receptação culposa, há previsão legal para esse crime, que está lá pelo artigo 180 em um dos seus parágrafos. O que nós vamos estudar na aula de hoje, tem um quadro aí. Teoria do erro, e aí esse erro pode ser o erro de tipo e erro de proibição. Erro de proibição nós vimos na aula passada, quando falamos sobre, na aula anterior, quando falamos sobre a culpabilidade em relação ao artigo 21, que é a inexigibilidade de conduta, que é o potencial conhecimento da ilicitude. Uma das cláusulas de exclusão do crime é a culpabilidade. Um dos elementos da culpabilidade é o potencial conhecimento da ilicitude, que equivale ao erro de proibição. O sujeito, ele pensa que o que ele está praticando é uma conduta lícita, quando, na verdade, é um crime. Aí existe o erro de proibição direto, erro sobre a ilicitude do fato. Se vencível, reduz-se a pena de 1/6 a 1/3. Se invencível, isenta de pena. O erro de proibição indireto, erro sobre a existência ou limites de uma causa de justificação. Se vencível, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Se invencível, isenta de pena. Então, quem tiver ainda dúvida sobre esse tema relativo ao erro de proibição, eu indico a aula que foi dada sobre potencial conhecimento da ilicitude, que é uma aula relativa à culpabilidade. O que nós vamos ver na aula de hoje, tema novo, é o erro de tipo. O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental. No erro essencial, incriminador do artigo 20, caput, que nós acabamos de ver, erro sobre elemento constitutivo do tipo. Se vencível, exclui dolo, mas pune-se a culpa se prevista. Se invencível, exclui dolo e culpa. Então, invencível quando nenhuma pessoa naquelas circunstâncias teria tido outra ação, outra conduta, a não ser aquela que o sujeito teve. Vencível é aquela em que pessoas medianas agiriam de forma mais prudente, diligente. Portanto, é possível a punição a título de culpa. Mas sempre o erro exclui o dolo. Nós vamos ver o erro essencial permissivo, que são as discriminantes putativas. Que são discriminantes? São causas estabelecidas no artigo 23 que vão excluir o crime, que vão inocentar, absolver, justificar a conduta praticada. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Só que eles vão existir de forma putativa, imaginária. O sujeito pensou estar em uma dessas discriminantes, quando, na verdade, não estava. Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se vencível, exclui o dolo, mas pune-se a culpa se prevista, se invencível, isenta de pena. Artigo 20, parágrafo 1º, que nós vamos ver na aula de hoje. Aqui é apenas um quadro para demonstrar tudo o que nós vamos ver nessa aula. O erro acidental pode ser o erro em relação ao objeto, em relação à pessoa, erro sobre o nexo causal, aberratio causae, aberratio delicto, que é o resultado diverso do pretendido, e o aberratio ictus, erro de execução. Vamos ver cada um desses itens para você ter pleno entendimento sobre o tema relativo ao erro. Erro de tipo.
Geobson tem uma pergunta. Professor, com relação à aula passada, podemos classificar. Da aula passada a gente vê posteriormente. É sobre um arrependimento posterior. No final da aula eu respondo, Geobson. Você me lembra. Erro essencial. O que é o erro essencial do erro do tipo? O erro essencial é o que versa sobre elementares ou circunstâncias do tipo, sem as quais o crime não existiria. A falsa percepção impede o sujeito de compreender a natureza criminosa do fato. Eu penso que é uma coisa quando na verdade não é. Eu penso que estou matando um animal selvagem que está vindo me atacar, quando na verdade é um amigo que fez uma brincadeira daquelas muito sem graça, e aí ele veio ao meu encontro. Eu peguei, plantei-lhe bala, matei meu amigo que fez uma brincadeirinha sem graça, se fazendo de animal selvagem. Então, isso está contido no tipo penal? Tá. Matar alguém. Queria matar alguém? Não. Errei. Erro em relação a um elemento contido no tipo penal de crime. Era alguém que eu queria matar? Não. Queria matar um animal. Queria me defender. Então, vai excluir o dolo. Possível a punição a título de culpa? Sim. Se está previsto em lei que existe a modalidade culposa para esse crime, é necessário você verificar se era vencível ou invencível. Se pessoas medianas teriam agido da mesma forma. Se a resposta for sim, exclui o dolo, exclui a culpa. Está excluído o dolo e vai excluir a culpa também. Se não, se pessoas medianas teriam agido de outra forma, com mais prudência, com mais precaução, você irá responder na forma culposa por homicídio culposo. Erro essencial invencível ou excusável. O que vem a ser? Não pode ser evitado pelo cuidado objetivo do agente. Ou seja, qualquer pessoa, na situação em que se encontrava o agente, incidiria em erro. Não age dolosa ou culposamente. Então, nós temos o erro essencial. Ele pode ser vencível ou invencível. Invencível é o mesmo que excusável. O erro essencial vencível é o mesmo que inexcusável. Cuidado com essas denominações para não se confundir. O erro essencial vencível ou inexcusável pode ser evitado pela observância do cuidado objetivo do agente, ocorrendo o resultado por imprudência ou negligência, desde que previstos em lei o crime culposo. Então, o erro essencial vencível, inexcusável ou indesculpável. Não tem desculpa, meu amigo. Você deveria ter tido mais precaução, mais atenção, e você não teve. Você foi imprudente, ou você foi negligente, ou imperito, mas você produziu um resultado que pessoas medianas não teriam produzido. Portanto, se existe dentro do Código Penal a forma culposa para isso que você fez, você irá responder. No slide aí você vê uma pessoa, um indivíduo que está camuflado dentro de uma mata e é absolutamente impossível para pessoas medianas entender, saber que se trata de fato de uma pessoa. Quando eu efetuo um disparo, quando eu efetuo um disparo em um local que me é permitido fazer esse disparo e acaba acertando essa pessoa, certamente está excluído o dolo e estará também excluída a culpa, porque o erro essencial é erro essencial vencível, é erro essencial invencível ou excusável. Não age nem dolosa ou culposamente. É erro
absolutamente desculpável. Esse erro, ele pode incidir também sobre uma situação jurídica. Como, professor? Imagine que você vai casar com alguém pensando que não há qualquer impedimento e essa pessoa já é casada, já tinha contraído um matrimônio. Somente quem vai responder por crime é quem lhe enganou. Mas você que foi enganado não responde. Por quê? Porque você agiu em erro. Erro sobre uma apreciação, uma realidade jurídica, um desconhecimento da realidade. Desconhecendo o matrimônio anterior válido, pratica o crime de bigamia. Artigo 235, contrair alguém sendo casado, novo casamento. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Portanto, exclui-se o dolo. Toda vez que o indivíduo erra, exclui-se o dolo. Punição a título de culpa só se houver a forma culposa para o crime. Tem? Não tem. Não tem bigamia culposa. Portanto, não há crime. Pessoa erra em relação a um fato jurídico. Uma Professor, jurídica. professor, Oi? a bigamia, ela é quando ao crime é atribuída aos dois que efetuaram o casamento ou àquele que contraiu o casamento sendo casado? Aos dois. Aos dois? Aos dois. Contrair alguém sendo casado no novo casamento. Tanto aí vai para o artigo 29 do Código Penal, Jobson, que trata do concurso de pessoas ou de agentes. Que diz o seguinte: quem, de qualquer modo, contribuir para o crime, incide nas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade. Então, quem aderiu ao crime, comete o mesmo crime do outro. Concurso de pessoas ou de agentes, artigo 29. Vão responder pelo mesmo crime, conforme a teoria monista ou unitária. Nós vamos ver também ainda o artigo 29. Pode acontecer, e você encontra várias jurisprudências nesse sentido, de pessoa que erra em relação à apreciação da idade. Eu penso que a pessoa tem mais de 14 anos. Eu penso que a pessoa tem mais de 18 anos. Quando, na verdade, não tem. Eu fui a uma casa de programas e lá tinha uma moça que, pela compleição física, que pelo vocabulário, que pela desenvoltura, eu piamente acreditei que se tratava de uma pessoa que tivesse maioridade. E, na verdade, não era. Era uma garota que tinha uma menina, uma criança de 13 anos. É possível acontecer? Se acontece, e de fato o sujeito imaginou, errando sobre a realidade, estaria incidindo em erro de tipo. Um erro sobre algo que está contido no tipo penal. Olha aqui o que diz o artigo 217-A do Código. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. E esse erro pode ser injustificável, ou vencível, ou inexcusável, ou evitável, ou indesculpável. Trouxe aí todos os sinônimos para que você saiba dessas possibilidades dos sinônimos para não ser pego de surpresa quando alguém de uma banca de concurso fizer esse questionamento a você, trazendo, e o que, é que você entende por erro vencível, erro inexcusável,
erro indesculpável, erro evitável, erro injustificável. Mesma coisa. Exclui tanto o dolo, mas não a culpa. E aí, necessidade de verificar se no crime que você está avaliando, se tem o crime culposo. Para estupro, não existe crime culposo de estupro. Justificável ou invencível ou excusável ou inevitável ou desculpável. Tanto exclui o dolo quanto a culpa. Então, se o sujeito ele age e qualquer pessoa nas circunstâncias em que ele estava teria agido da mesma forma, esse erro é desculpável, inevitável, justificável, invencível, excusável. Ele não responde por nada, nem de forma dolosa, nem culposa. Quando o erro é injustificável, vencível, inexcusável ou evitável, indesculpável, aí você avalia se, porque o erro sempre exclui o dolo, mas quando ele é evitável, avalia-se para ver a questão da culpa. Quando o crime não tem a forma culposa, acaba sendo indiferente, porque aí ele não responde de forma alguma. O erro pode ser acidental. O que é o erro acidental? Ocorre quando o erro do agente recai sobre circunstâncias acessórias da pessoa ou da coisa, estranhas ao tipo, ou outro dado que se agregue à figura típica. Sem ele, o crime não deixa de existir. Não afasta o dolo, ou o dolo e a culpa simultaneamente, uma vez que o agente tem consciência da antijuridicidade dos seus atos, enganando-se apenas quanto a um elemento não essencial do fato ou erra na sua execução. Então, nós podemos ter erros que não são essenciais, que são erros acidentais, acessórios, que acabam sendo indiferentes. O sujeito quer roubar uma carga de eletrodomésticos. E o que ele conseguiu? Ele levou uma carga de isopor. Essa circunstância acaba sendo indiferente, porque o erro é acidental. Ele tinha dolo, vontade de cometer o crime, ele pratica a subtração da coisa e só não era o que de fato ele queria, mas ele pratica um crime de furto ou um crime de roubo. Esse erro acaba sendo acidental, indiferente, e ele responde da mesma forma. O erro acidental ele pode ser sobre o objeto, sobre a coisa, é chamado de erro em objeto. O agente agindo com vontade livre e consciente de praticar uma infração penal, comete erro quanto à qualidade do objeto. Então, o sujeito quer lá furtar um iPhone e, na verdade, leva um Samsung, um Galaxy, seja lá o que for. Isso é um erro acidental, indiferente. Ele responde por crime da mesma forma. O erro é irrelevante. Erro irrelevante. Então, erro acidental, erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, é acidental, é irrelevante. Erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. Diz o seguinte: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Esse erro sobre a pessoa. Eu quero matar uma determinada pessoa. E aí chego lá e acabo matando outra, pensando que era aquela que eu queria matar. Teve um caso aqui em Fortaleza, havia
um casamento ali na igreja de Fátima, e o pai da noiva era um construtor, a igreja lotada, os convidados, padrinhos, e tinha um indivíduo pistoleiro que foi pago justamente para matar o pai da noiva. Ele chegou lá na cerimônia, tinha a foto do cidadão, e ele mata um dos padrinhos, que era um primo do pai da noiva, com as mesmas características, muito semelhante a ele. Isso é o quê? Erro sobre a pessoa. Professor, e ele vai responder como se tivesse matado é o pai da noiva? É isso que eu estou vendo aí no parágrafo 3º? Exatamente isso. Ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa contra a qual ele de fato queria. E com as mesmas consequências. Se tiver algum agravamento da pena, lhe será dado. Se em decorrência da pessoa que ele queria. Como, por exemplo, eu queria matar uma criança. Aí o mato é o adulto. Eu vou responder pela morte, pelo homicídio, porque é um erro acidental, e com as mesmas consequências de agravamento da pena, como se eu tivesse matado uma criança. Tem agravamento de pena? Tem. Vai ser dado? Vai. Mas você não matou, foi um adulto? Foi, mas eu queria matar uma criança. Erro acidental, erro em relação à pessoa, e você responde como se tivesse atingido a pessoa que você realmente queria. Na foto aí, 2 adultos. Esse rapazinho aí tem 23 anos, não é o ator que eu estou me referindo, mas o outro tem 23 anos, que nasceu aí com problemas de desenvolvimento. Erro Professor, Oi. Por que ele não responde só pelo homicídio? Eu não estou entendendo isso da pessoa. Responde como se tivesse matado a pessoa que ele queria atirar. Eu não estou entendendo essa parte. Tá muito confuso para mim. Vou aqui repetir o dispositivo. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, independente de matar A ou B, se ele errou, queria matar A, mas matou foi B, não isenta de pena. Ponto 1. Primeira informação do parágrafo 3º. A segunda informação do parágrafo 3º do artigo 20 é a seguinte: não se consideram, não vai ser considerado, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Que vítima? A que foi morta. Não vão ser consideradas as condições ou qualidades da vítima, a que de fato foi morta, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, eu vou considerar as condições ou qualidades da vítima contra a qual o agente queria praticar o crime. É isso que está dito aí no artigo 20, parágrafo 3º. Se eu queria matar uma criança e eu me confundi, queria matar a criança, mas matei foi um adulto, com a falsa apreciação da realidade, pensando que aquele adulto era a criança que eu queria matar, o juiz, quando for dar a dosimetria da pena, ele terá sim que agravar a pena pela morte de uma criança. Mas, professor, ele matou, foi um adulto. Não, mas conforme o parágrafo 3º do artigo 20, ele diz que não vão se considerar, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima. Que vítima? O adulto. Mas sim, se não as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, que era a criança. Eu queria matar uma noiva, matei foi a outra. Mas essa noiva aí
que eu matei, pensando que era a outra, eu matei porque ela estava me devendo. Matei ela porque estava me devendo. Vê um motivo torpe? Matei porque uma pessoa está me devendo? Tá, mas a que eu matei, de fato, não estava me devendo nada. Então não tenho que ter a qualificadora de homicídio em detrimento da torpeza. Vê aí? Não tenho? Tenho. Porque, na verdade, a pessoa que eu queria matar é que a pessoa que eu matei não será considerada para as consequências, e sim a que eu queria ter matado. E aí o meu homicídio vai ser qualificado pela torpeza. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima que eu matei, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, que era por um motivo torpe. Professor, e se no caso, vamos supor, se o agente mata agora me fugiu o nome da pessoa, é o diplomata, por engano, vai se excluir a extraterritorialidade, já que ele queria matar, vamos supor que fosse outro brasileiro, ele responder também em outro país, ou o contrário, alguém mata um diplomata brasileiro em outro país por engano, e sendo que no nosso Código Penal, o parágrafo 3º do artigo 20 desconsidera a pessoa que matou e leva só em consideração as qualidades e as condições da vítima, excluiria nesse caso, nessa hipótese? Gabriel, não existe nenhuma imunidade para quem mata diplomata. Eu desconheço. Você pensar que era um diplomata e, na verdade, você pensou que era um diplomata, mas matou foi o assessor do diplomata. Uma pessoa que trabalhava lá na casa dele que era idêntico a ele. Não há, em um caso ou em outro, qualquer isenção de pena para quem pratica esse crime. Professor? Oi, Eduardo. O Gabriel falou e eu fiquei com a dúvida. A mesma dúvida dele. Eu acho que o senhor não entendeu foi o que ele quis falar. Por exemplo, eu vou na casa do diplomata porque eu não gosto de um dos empregados dele. Eu quero matar o empregado. Só que o empregado é muito parecido com ele. Assim que abre a porta, eu penso que é o empregado, mas é o diplomata. Aí eu mato o diplomata, mas eu queria matar o empregado. Entendeu? Aí como é que fica? Você vai responder por homicídio, porque não existe qualquer imunidade. Vamos fazer o seguinte: você não matou essa pessoa, você matou o diplomata. Você matou, de fato, a pessoa que você queria. Qual é a isenção de responsabilidade que existe? Ou eu matando o diplomata, ou matando o outro, não há isenção. Eu respondo por homicídio. Mas pensa o seguinte, professor. Se alguém pratica um crime contra um diplomata brasileiro, essa pessoa vai responder também pelo Código Penal aqui do Brasil. Não é assim? Sim. Correto. Mas vamos supor que em outro país acontecesse isso daqui que o Eduardo citou, esse exemplo, que a pessoa queria matar o empregado do diplomata e acabou matando o diplomata brasileiro, por engano. Essa pessoa, ela viria responder aqui pela lei penal brasileira também? Você matou um diplomata em outro país? Se for aqui no Brasil, você matar um diplomata ou uma pessoa, ou outra pessoa achando que é o diplomata, você vai responder aqui por crime de homicídio. Não há imunidade em relação ao autor do crime. As imunidades que existem é do próprio diplomata, mas ele como autor e não como vítima. Mas, professor, o diplomata é uma Gabriel ponte. Dantas está dando a informação aqui.
Gabriel Dantas está dizendo o seguinte: a imunidade do diplomata é para os crimes que ele comete. Aí ele é julgado pelo seu país. Não sei se ajuda, mas falei, né? O Gabriel está aqui comigo, né? Pelo menos o Gabriel está sendo solidário à minha pessoa. Beleza. Gabriel, mais um ponto na prova. Gabriel Dantas, está mais um ponto na prova. Porque o diplomata, quando ele é autor de crime, ele tem imunidade. Mas quando ele é vítima de crime, não tem imunidade nenhuma. Mas a pessoa responde pelo país no qual ele representa. Se tem um diplomata brasileiro na Noruega, se alguém pratica um crime contra ele, esse agente não responde pela lei penal brasileira, não? Se o indivíduo praticar um crime contra o diplomata, crime contra a vida do diplomata, é melhor botar a vida do presidente da República, né? Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Eu acho que é esse item, professor, que ele está confundindo da extraterritorialidade, porque é o único caso que realmente diferencia, né? Independente de que for, se for contra o presidente, aí não vai, eu acho que é esse até está confundindo. Perfeito, Virginia. Ok. Se ele mata o presidente da República lá no exterior, né? Vamos tirar o diplomata, vamos colocar o presidente da República. Eu vou matar o presidente da República. Matou por engano. Estou na Noruega e vou matar o presidente da República. E aí, na hora que eu vou e penso que eu estou matando o presidente, eu mato uma pessoa que é sósia dele, né? Matei o sósia. Atirei. Eu tenho as consequências, conforme o artigo 20, parágrafo 3º, de ter as mesmas consequências e as condições da pessoa que eu queria praticar o crime. Então, vai ser como se eu tivesse matado o presidente da República. Vai haver extraterritorialidade? Vai haver extraterritorialidade. Porque aí o presidente foi vítima, era para ter sido a vítima, mas não foi, em decorrência de um erro sobre a pessoa. Caberá a extraterritorialidade? Sim, caberá. Mesmo a pessoa não tendo matado o presidente da República, mas matou em erro sobre a pessoa. Conforme o artigo 20, parágrafo 3º, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E aí você faz a interpretação do artigo 20, parágrafo 3º, nessa segunda parte, juntamente com o artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1. Deu para sanear aí a dúvida? Deu, mas a dúvida que eu tinha, professor, não era que ele queria matar o presidente, e sim matou ele por engano. Eu quero saber se ia isentar ele da extraterritorialidade, já que ele não queria assassinar o presidente, matou por engano. Aí que você pode estar trazendo já é o erro na execução. Não é erro sobre a pessoa, é erro na execução. Eu vou atirar em você, você desvia e eu acerto uma pessoa que está lá atrás, que é o presidente da República. É erro na execução, não é erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa, eu penso que aquela que eu estou atingindo, de fato é a pessoa que eu queria, mas na verdade não é, está em erro, uma falsa apreciação da realidade. Erro na execução a gente vê agora. Artigo 73 do Código Penal. Erro na execução. A pessoa passou, não era morredor, se esquivou, eu atirei e acertou em um terceiro inocente. E aí, qual é a consequência? Consequência está estabelecida no artigo 73 do Código Penal. Aberratio ictus. Erro na execução. É a famosa bala perdida. O que é que diz o artigo 73? Que constitui uma espécie de erro acidental, que é o erro na execução. Quando, por acidente,
ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, nós temos aí no artigo 73 do Código Penal o erro na execução. O sujeito que iria atingir uma pessoa, ele tem a realidade dos fatos, ele está vendo a pessoa e ele sabe que é aquela pessoa, mas ele erra em relação à forma, à execução do crime. Ele está com a mão trêmula, atira e acerta em outro. Bala perdida. Qual a consequência? Essa vítima que foi atingida vai ter a mesma consequência aqui, ó, do parágrafo 3º do artigo 20. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu vou responder, o juiz vai dosar a minha pena, vai me incriminar da forma pela pessoa que eu queria de fato ter atingido. Embora não tenha atingido, mas a consequência desse erro na execução é não se considerar as condições e qualidades da vítima, da pessoa que morreu, mas sim a da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Mas a pessoa, ó, se esquivou, se saiu, não ficou, não quis morrer naquela hora, e aí é o erro na execução. Regra do artigo 70. Isso ocorre a toda hora lá no Rio de Janeiro. Aqui também ocorre muito. Disparos policiais que acabam trazendo tragédia, pessoas inocentes morrendo por tiroteios e balas perdidas. Olha o que diz a regra do artigo 70. É o concurso formal, que é chamado de impróprio ou imperfeito, que nós ainda vamos estudar quando estivermos estudando o artigo 69, 70 e 71, que trata do concurso material, concurso formal e o crime continuado. Artigo 70, segunda parte, caput. As penas, e isso está relativo ao artigo 73 em relação ao erro da execução. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Isso quer dizer o quê? Professor, o que quer dizer isso? É que eu pego, atiro e erro na execução, porque o sujeito desviou, matando uma pessoa inocente, eu continuo com a arma aqui, você continua aí, eu vou efetuar outro disparo e mato você. Matei você e matei um terceiro inocente. Qual a consequência? Consequência do artigo 70, segunda parte. As penas vão ser aplicadas cumulativamente. Individualiza-se cada um dos crimes, um homicídio, outro homicídio, e eu vou responder pelos dois crimes. Crimes concorrentes resultantes de desígnios autônomos, eu tive um desígnio autônomo para cada um dos crimes. Diante da diversidade de vontades do agente, as penas devem ser somadas, ou seja, aplica-se o sistema do cúmulo material. As penas são somadas. Bala perdida mata garota lá em Pernambuco, mas poderia ter sido aqui também, que aqui acontece muito. O artigo 74, ele é mais um dispositivo legal que trata de erro acidental. É chamado pela doutrina de resultado diverso
do pretendido. O sujeito pretendia um resultado, mas ele acaba gerando outro resultado. Vamos ver o que diz o dispositivo penal do artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Se o fato é previsto como crime culposo, se ocorre também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, as penas são somadas. O que pode acontecer aqui, resultado diverso do pretendido? Eu estou com uma pedra e eu vou jogar para acertar você. Estou com raiva de você e joga a pedra em você. Você desvia e eu acabo atingindo uma vidraça. Qual o crime que eu queria? Lesionar. Lesionei? Não. Tentei lesionar? Sim. Tentativa de lesão. Em relação ao dano que eu produzi, o dano que eu produzi foi um resultado diverso do pretendido. Existe crime de dano culposo? Não existe. Portanto, não vou responder em relação a esse resultado diverso do pretendido, só lá no juízo cível. Vou ter que indenizar essa vidraça. Segunda possibilidade. Eu quero quebrar a vidraça. Tem uma pessoa que é o meu desafeto, dono da loja, e eu quero quebrar essa vidraça. Jogo a pedra. Quem é que estava passando na hora que eu estava jogando a pedra? Você. A pedra acertou em quem? Em você. Não danificou a vidraça, só você. Em relação a você, que eu não lhe conhecia, eu tenho o crime de lesão corporal culposa. Um resultado diverso do pretendido. Qual era o resultado que eu pretendia? O crime de dano. Tentei danificar? Tentei. Tentativa de dano. Mas não queria lesionar. Não tinha um dolo. Agi com culpa. Vou ler novamente aqui o dispositivo do artigo 74 para ver se esses exemplos trouxeram um melhor entendimento a você. Fora dos casos do artigo anterior. Do que trata o artigo anterior? Erro na execução. Bala perdida, você tentou fazer uma coisa e conseguiu foi outra. Fora desses casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Joguei a pedra. Para o quê? Para lesionar você. Lesionou você? Lesionou. E ainda acertou a vidraça. Queria acertar a vidraça e você ao mesmo tempo. Joguei a pedra, consegui os dois resultados. Vou responder pelos dois crimes. Concurso formal ou ideal próprio. Fundamento legal, artigo 70, caput primeira parte, Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, então, com uma só ação, arremessei uma pedra, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Nós vamos ver ainda casos do artigo 69, 70 e 71 do concurso de crimes. No artigo 20, parágrafo 2º, diz o seguinte: responde pelo crime o terceiro que determinar o erro. É o chamado de agente provocador, aquele que provocou o erro de alguém. Com que finalidade? Dessa pessoa praticar o crime. E quem é que vai responder? O agente provocador, aquele que provocou, que determinou o erro de outro.
Quem pratica a conduta tem uma falsa percepção da realidade no que diz respeito aos elementos do tipo penal por causa de terceira pessoa, chamada de agente provocador. O agente não erra por conta própria, mas sim de forma provocada, isto é, determinada por outrem. Eu estou aí em uma situação cenográfica, tem lá os atores, eu pego e com raiva de um dos atores, sei que a cena vai ser com uma arma, mas essa arma vai estar descarregada, a atriz pensa que é tudo cenográfico, mas eu coloco lá a munição e uma arma verdadeira. Quando ela efetua o disparo, ela de fato mata o ator. Ela vai responder pelo quê? Qual a conduta dela? Ela agiu em erro, uma falsa apreciação da realidade. Sempre que isso ocorre, exclui o dolo. Mas é possível haver o crime culposo? Sim. Tem a previsão do homicídio na forma culposa. Então, é necessário você verificar se ela poderia ter tido uma outra conduta a não ser essa que ela teve. Se ela poderia ter sido mais prudente, diligente, ou, se não era possível nas condições, verificando que o erro dela foi desculpável, foi invencível. Qualquer pessoa naquelas circunstâncias teria agido da mesma forma que ela agiu, portanto, exclui-se o dolo e também exclui-se a culpa. E quem é que vai responder por esse crime? O terceiro que determinou o erro. Quem responde pelo crime é o terceiro que determinou o erro. Eu que fiz isso, que coloquei lá a arma, coloquei as munições, que eram para ser cenográficas, mas de fato eram verdadeiras, eu que vou responder pelo crime. Essa senhora, ela foi, a grande mídia trouxe ela lá no Paraná como uma médica que procurava, que ela matava pacientes em estado grave para conseguir leitos hospitalares, com o intuito de ganhar dinheiro. Então, ela apressava a morte das pessoas com essa finalidade. Erro determinado por terceiro. Se ela fez isso com algum enfermeiro, determinando o enfermeiro para inserir lá, para inocular um determinado medicamento, e esse medicamento era de fato para matar o paciente, quem vai responder? Ela. Terceiro, o agente provocador. Mas é necessário você verificar se esse enfermeiro, ele tinha a responsabilidade, antes de inserir o medicamento, de inocular alguma substância ao paciente, se era da responsabilidade dele antes verificar. Se ele tinha essa responsabilidade, ele pode também responder, quer de forma dolosa, quer de forma culposa. Aí você observa no caso em concreto. Médico que entrega à enfermeira veneno com a intenção de matar paciente que nada suspeita. Provocação pode ser dolosa ou culposa. Dolosa, quando o erro é pré-ordenado por terceiro, conscientemente induz o sujeito a um erro, respondendo o provocador pelo crime a título de dolo. Culposa, quando o terceiro age com imprudência, negligência ou imperícia. Crime putativo por erro de tipo. São os comediantes. Indivíduo é absolutamente incompetente para praticar um crime. O crime putativo por erro de tipo, ou delito putativo por erro de tipo, é o imaginário ou erroneamente suposto, que existe exclusivamente na mente do agente.
Ele quer praticar um crime, mas, por erro, acaba por cometer um fato penalmente irrelevante. O sujeito pensa que está traficando drogas, que a substância é droga, mas alguém enganou ele. É talco. Farinha de trigo. E aí, é crime? Não. Ele queria? Queria. Teve dolo? Teve. Vai responder por crime? Não. Se equivale ao crime impossível. Crime putativo por erro de tipo, delito putativo ou por erro de tipo. O sujeito é um comediante, ele pensa que está lá cometendo um grande crime e, na verdade, não tem crime nenhum. Acontece. Erros sobre elementos do tipo. Nós vimos aí o artigo 20, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º. Vamos ver aqui as discriminantes de forma putativa. Primeiro, o que são as discriminantes? Oi? É o Renato. Tá ouvindo, professor? Estou sim. Pronto, antes de você passar à frente aí, é só para tirar uma dúvida. No caso, esse daí, exatamente. Pronto, no caso, digamos que ele seja pego aí, quer dizer, provavelmente ele foi pego no aeroporto. No caso, não configurei crime, então, ele atrapalhar o serviço público? Renato, obrigado, mas não tem na legislação um dispositivo que contemple uma situação como essa. Até porque ele tem que ter o dolo, a vontade de atrapalhar o serviço público, de causar tumulto, de causar um procedimento policial, quando, na verdade, ele não quer isso, não tem dolo para isso, não tem intenção de cometer esse crime contra a administração pública, se existisse esse crime, então não teria, seria um fato considerado atípico. O que, na verdade, ele quer é praticar um crime de tráfico de drogas. Só que ele é incompetente. Ele pensa que a pessoa pensa que está com um animal silvestre em casa. Tem um pássaro lá e, por desconhecimento da relação dos animais que são considerados silvestres, está lá pensando, imaginando que está cometendo um crime. É um crime putativo, por erro de tipo. Pode acontecer? Pode. Acontece muito. Desconhecimento da lei, a pessoa está lá, crente que está praticando um crime, mas não está, não há crime. Discriminantes. O que são as discriminantes? São causas que justificam, são causas que absolvem a conduta. Lá no artigo 23 do Código Penal, nós vimos que não há crime quando o sujeito pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de um direito. São as causas que vão justificar, absolver a conduta do indivíduo. E o que é putativo? Putativo é aquilo reputado seu que, na verdade, não é. Está só no imaginário, na cabeça do sujeito. Eu penso estar em legítima defesa, quando, na verdade, não havia agressão injusta alguma. Eu penso estar em estado de necessidade, quando, na verdade, não havia perigo algum. Eu penso estar no estrito cumprimento de um dever legal, quando a lei não me determinava aquilo. Eu penso estar no exercício regular de um direito, quando, na verdade, não havia direito algum a ser exercido. É o que nos traz aí o texto do parágrafo 1º do artigo 20. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se prevista em lei. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse,
tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Nós temos aí o Oscar Pistorius, mega campeão paraolímpico sul-africano, um sujeito venerado lá na África do Sul, super campeão, e aconteceu uma grande tragédia com esse rapaz. Ele, altas horas, chegou em casa, entrou, diz ele que imaginou, viu um barulho, sentiu que a casa não estava da forma que ele havia deixado, se sentiu ameaçado, pegou uma arma de fogo e foi em busca dos ladrões. Chegando lá, no quarto dele, sentiu que o ladrão estava lá, e quando ele viu a porta do banheiro sendo aberta, ele não contou conversa e efetuou diversos disparos. O que aconteceu? Ele acabou matando a noiva, a modelo Reeva Steenkamp. Alegou o que o Oscar? Erro de tipo. Legítima defesa putativa. Legítima defesa imaginária. Ele acreditou que estava agindo em legítima defesa contra uma injusta agressão atual, utilizando os meios necessários de forma moderada a um direito próprio. E estava? Não. Por quê? Porque não havia nenhuma injusta agressão. Foi putativa, foi imaginária. Quem era lá? A noiva dele. O erro, ele sempre exclui o dolo. Sempre. Então, ele não vai responder por homicídio doloso. Pode responder por homicídio culposo, de acordo com o parágrafo 1º, quando o erro é plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena, quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, você verifica se o erro foi vencível ou invencível, desculpável ou indesculpável. O tribunal do júri lá da África do Sul, ele foi a julgamento e eles entenderam em acolher a tese da defesa, pelo menos em parte, entendendo que ele não quis matar a noiva, que ele agiu em erro, mas que ele teve culpa em relação à inobservância de um dever de cuidado, que ele deveria responder por homicídio culposo. Pelas circunstâncias, ele deveria ter tido mais prudência, mais diligência e não ter efetuado disparo. A Corte Suprema de Apelação da África do Sul, em 24 de novembro de 2017, aumentou a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius para 13 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato de sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp. Em fevereiro de 2013, Pistorius matou a namorada, a modelo, a tiros. Ele disse que a confundiu com um ladrão. O primeiro julgamento foi condenado a 5 anos. Você está ali julgando um herói nacional. Bem difícil, bem difícil. Olha o quanto de pena que ele recebeu no primeiro julgamento. 5 anos. Foi necessário a promotoria recorrer
e aí sim ele foi condenado a uma pena de 13 anos e 5 meses. 13 anos e 5 meses. Gabriel está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Gabriel está perguntando sobre o caso anterior do delito putativo, porque ele não poderia dizer que quem vendeu talco o enganou, seria um estelionato. Gabriel, é possível. É possível ele alegar, sim, o estelionato que ele sofreu. É possível? É possível. Muitas vezes, isso é na doutrina, não sou eu que estou dizendo, não. A doutrina tem, em diversas situações, ela confirma essa possibilidade do sujeito que foi enganado, mesmo que ele tinha a vontade de cometer um crime, mas ele foi enganado por outro, é possível o estelionato. Eu, Gabriel, vou lhe contratar para você matar uma pessoa para mim. Vou lhe contratar. Aí, pego e você leva o meu dinheiro e vai embora. Cadê, Gabriel? Tu não ia matar a pessoa, eu não te paguei? Aí, ó, foi embora. É possível alegar esse estelionato? Sou eu que estou dizendo? Não, é a doutrina. A doutrina entende que sim, que é possível o sujeito, mesmo numa bizarrice como essa, desses dois exemplos, de alegar o crime de estelionato. Mas acontece em muitas situações também, pessoas que ganham a vida praticando estelionatos em detrimento de pessoas que pensam que vão cometer crimes. Um golpe que os estelionatários aplicam, Gabriel, é o de mala de dinheiro falso. Eles vão lá, eles te ludibriam, mostram várias cédulas, dizendo que são falsas, mas na verdade são verdadeiras, e aí eles colocam lá um bolo de dinheiro para tu pagar eles pela mala de dinheiro falso. E aí você vai e paga o valor. Tu leva a mala, quando chega lá só tem papel embaixo. Você foi enganado, vítima de estelionatários. Mas tu queria era cometer um crime com a tua conduta? Queria. Pode mesmo assim haver o crime de estelionato por parte deles? Segundo a doutrina, sim. Mesmo havendo a intenção da vítima do cometimento de um crime, é possível você imputar ao outro, aquele que enganou o estelionatário, o crime. Discriminantes putativas, outro exemplo. Gabriel está completando, dizendo que no direito civil, em negócio jurídico, exige que o bem seja lícito. Por isso, pensei que o direito penal seria do mesmo jeito. Não. Segundo a doutrina e jurisprudências, é sim possível, nesses exemplos dados, e pelo exemplo que você deu em relação lá ao rapaz da droga, que na verdade era tal, que foi enganado, é possível sim haver a criminalização da conduta da pessoa que, de fato, enganou. Professor? Oi, Eduardo. Agora, esse cara que estava andando com talco na rua, traficando talco, né? As pessoas que comprassem talco aí, realmente achando que era cocaína, e ele também achava. Essas pessoas podem entrar contra o estelionato contra ele ou contra aquele outro cara que forneceu primeiro? Eduardo, quem está ali vendendo não tem a intenção de enganar ninguém. Não tem dolo, não tem vontade. Tá o quê? Em erro. Eu não posso praticar um crime de estelionato em relação às pessoas que eu estou vendendo, porque eu não tenho dolo para o estelionato. Eu tenho que ter lá no artigo 121 a vontade de enganar, de levar alguém a prejuízo em decorrência do engodo que eu estou praticando. E as pessoas que compraram do terceiro
não vão alegar estelionato lá do outro, né? Porque não tem um nexo de causalidade. Você não consegue fazer uma relação de causalidade da conduta para o resultado. Você consegue fazer da primeira pessoa para da primeira venda. O que ele fez com esse talco, aí não vai caber ao primeiro. Outro exemplo aqui das discriminantes putativas. Estelionato culposo não existe. Daniel Dantas está afirmando, então, que estelionato culposo não existe. Não teria como. Outro exemplo de discriminantes putativas, parágrafo 1º, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Tal qual vimos antes. E aí você vê uma situação de pessoas que estão sendo submetidas a reconhecimento visuográfico, estão lá sendo submetidas a reconhecimento. O policial que tiver de realizar um reconhecimento desse, de identificar qual é o ladrão, qual é o bandido, ele está no estrito cumprimento de um dever legal, porque a lei determina a ele agir. Agora, uma pessoa, um cidadão, quando vai e faz esse reconhecimento, está no exercício regular de um direito. Pode haver erro, a falsa apreciação da realidade? Sim. E você alegar? Claro. Seria o quê? Uma discriminante putativa. Eu penso estar no exercício regular de um direito, quando, na verdade, eu estou acusando uma pessoa que, na verdade, é um inocente. Mas eu agi em erro. Falsa apreciação da realidade. Pensei que A, na verdade, era B. Por quê? Porque eles são tão parecidos, são tão semelhantes, que eu fiz a confusão, eu falseei a realidade. E o policial da mesma forma. Pode acontecer? Pode. Questão de reconhecer pessoas por fotografias é terrível. As injustiças que são cometidas dentro das instituições policiais são tamanhas. E aí você pode ter também no estado de necessidade putativo, você está lá no cinema, e aí começa a ter fumaça, e você se desespera, vai empurrando gente, vai chutando, vai dando tiro, vai esfaqueando, porque você quer se salvar, quer salvar a sua vida. Você imagina que ali era fogo, porque você viu fumaça, mas na verdade não tinha fogo nenhum, era gelo seco, e todas aquelas pessoas que você lesionou, você estava em estado de necessidade putativo imaginário. Exclui-se o dolo, mas é possível a punição a título culposo, se o crime está previsto em lei, como lesão corporal também está, e aí você ser responsabilizado, quando naquelas circunstâncias você deveria ter tido mais prudência, mais diligência. Wagner está perguntando por quem leva uma faca para o cinema. Rapaz, tem gente... Rapaz, cinema é uma coisa de doido. Tem gente que vai armado. Eu conheço um monte de gente que vai armado para o cinema. Tem um monte de gente, policial, que vai lá no cinema, Wagner. Tem faca. Hoje em dia, tem gente... As pessoas vão com faca, vão com pimenta, spray de pimenta. É uma loucura, tem de tudo. Pense. As coisas inimagináveis acontecem. Já teve até, o Renato está dizendo, já houve até extermínio, já teve o Matheus da Costa Meira, estudante de medicina, que entrou no cinema para fuzilar todo mundo,
O que é uma faca perto do Matheus da Costa Meire? É. Gabriel mandou um. Vou olhar depois, Gabriel, que é isso daí que você mandou. Pois é. Então, nós ficamos por aqui em relação ao erro de tipo e vamos